Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rosa do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Tem início agora a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 46/2023-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, institui no município de Mairinque a Semana da Prevenção das Deficiências. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Túlio. Eu gostaria de pedir destaque em relação ao artigo 2º. Votar em destaque o artigo 2º. Exato, desse projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que fosse lido o artigo. Peço à senhora secretária que faça a leitura do artigo 2º. Questão de ordem, presidente. Eu vou pedir Questão a de ordem. leitura do projeto inteiro, por favor. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de Esse ordem. projeto tem parecer? Parecer. Está encartado parecer? Eu gostaria que fosse feita a leitura também, por favor. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer. Também. Projeto de lei número 46/2023-L. Institui no município de Mairinque a Semana da Prevenção das Deficiências. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de lei, de autoria do vereador Túlio Camargo, a saber: artigo 1. Fica instituída no município de Mairinque a Semana da Prevenção das Deficiências, a ser comemorada no primeiro período de 21 a 28 de agosto, fazendo parte do calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias. Artigo 3º. As despesas para a execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer do projeto número 46/2023-L, de autoria do vereador Túlio Camargo, que institui no município de Mairinque a Semana da Prevenção das Deficiências. Pretende o vereador instituir a Semana de Prevenção das Deficiências a fim de que o poder público assuma a responsabilidade de comandar campanhas de prevenção das deficiências, com a realização de diversas ações. É o relatório. Analisando a propositura, tem-se que cada ente federativo dispõe de autonomia para fixar datas comemorativas que sejam relacionadas com fatos ou pessoas que fazem parte da sua história, bem como incluir seu calendário de eventos típicos da localidade. Também que referida, a matéria não é de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, podendo a Câmara de Vereadores legislar sobre o assunto. No entanto, o projeto, em comento especialmente o seu artigo 2º, é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional, por violar os princípios federativos e da separação dos poderes. É ponto pacífico que as regras do processo legislativo federal, especialmente as que diz respeito a iniciativas reservadas, são normas de observâncias obrigatórias pelo Estado de membros, STF, ADI, 2719-1, ES, Tribunal Pleno, Realmin, Carlos Veloso, 20/3/2023. A inconstitucionalidade se dá porque referido artigo viola a matéria que é de alçada reservada à administração. A determinação de prazo para que o chefe do Executivo exerça a função lhe incumbe originalmente, tal como disposto no artigo 2º do projeto de lei em comento, e se mostra inconstitucional. No caso, a usurpação da atribuição do prefeito municipal de verificar em consonância com a conveniência e oportunidade o momento mais adequado para a edição do ato administrativo. Em atenção à jurisprudência e especialmente a procedente específico do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno Réu. Erros grau de 2/4/2007. A fixação do prazo para a regulamentação da lei afronta a divisão funcional do poder, conquanto esteja prevista no inciso 3º do artigo 47 da Constituição Estadual. Artigo 3º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como no prazo neles estabelecido, não inferior a 30 dias, nem superior a 180 dias.
expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, ressalvados aos casos que, nesse prazo, houve interposição de ação direta de constitucionalidade contra a lei publicada. Nesse sentido, recente julgo desse órgão. Direta de inconstitucionalidade, lei complementar de número 957/2014, do município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar. Fixação de prazo rigido para regulamentação pela Procuradoria-Geral de Justiça, Subprocuradora Regional da Justiça Jurídica, do Executivo, inadmissibilidade, afronta ao princípio da separação dos poderes, entendimento deste órgão especial. Inconstitucionalidade, declara apenas da expressão no prazo de 60 dias e contrata da sua publicação, contida no artigo 2 da Lei Municipal, ação parcialmente procedente, ADI 2178-107-08-2018.8.26.0000, de 7/11/2018. Relator de Ferraz de Arruda. Matérias correlatas, né? Por essa razão, é necessária a supressão da expressão no prazo de 30 dias, constante no artigo 2º do projeto de lei, em analisar por sua incompatibilidade com o artigo 5º da Constituição Federal e os artigos 2º e 84 e 4 da Constituição Federal. Sendo assim, sugiro que o autor do projeto presente a emenda para suprir referida disposição, para que o projeto tenha condição de ser recebido e deliberado pelo plenário dentro da sua soberania. É o parecer. Mairink, 8 de fevereiro de 2024. Graziela Rafaela Fandi Borges, Procuradora Jurídica. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Presidente, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto de lei por uma sessão, principalmente tendo em vista o parecer que foi lido agora, que apresenta vício de inconstitucionalidade nesse projeto, mas para também deixar claro que este é um projeto que visa uma importância lá no fundo, mas que talvez seja mal colocado no papel. A gente precisa, além de pensar em projetos que sejam importantes para a nossa população, mas também pensar a eficiência desses projetos. Nós estamos falando de um projeto que institui no município de Mairim, que é a Semana da Prevenção das Deficiências. Mas o que são a prevenção das deficiências? Não está aberta a discussão ainda. Mas eu estou colocando o meu posicionamento do porquê Sim, o adiamento, do pedido do adiamento. Pela ordem, é para questionar o requerimento, o regimento interno. E pedir adiamento. Entra Pode ser, também. pode ser. Então, eu peço o adiamento por uma sessão. Mas não e está em depois discussão o eu termino. adiamento ainda. Eu gostaria de comentar antes que, através do artigo 138 do regimento interno, matérias correlatas andam juntas. Então, o que for discutido aqui para o projeto de lei 46/2023-L será também utilizado para o projeto de lei 52/2023, que será o próximo a ser deliberado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem? Mas são projetos diferentes. Um está São falando diferentes, mas são correlatos. Conforme Semanas da pessoa conforme com o regimento, deficiência. o artigo 138 e pela assessoria legislativa dessa casa. Bom, continua em discussão o projeto de lei 46/2023. Questão de ordem, presidente. Você não abriu a discussão e eu fiz o pedido da... Vamos colocar em discussão o pedido de adiamento. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Em discussão o Com pedido a de palavra, adiamento. senhor presidente. Deixa eu pôr em Você já discussão. falou. Em discussão o pedido de adiamento do projeto de lei 46. Com a palavra, senhor vereadora presidente. Emily Dalva. Então, para reforçar, e vereador Túlio, eu peço até licença, porque nós precisamos, e eu volto a falar, é um projeto que, infelizmente, é raso, está muito raso. Talvez tenha um potencial para se juntar correlativamente com outros projetos, como o senhor presidente trouxe aqui hoje, mas a Semana da Prevenção das Deficiências. E como nós conseguimos prevenir as deficiências? Como nós conseguimos prevenir que um filho nasça com síndrome de Down? Como a gente consegue prevenir que um filho nasça com TEA, com TDAH e de doença do Crohn? Tem diversas outras deficiências que a gente pode pontuar que não tem como prevenir, mas sim, talvez,
pontuar e cobrar para que essas pessoas com deficiência do município de Mairinque tenham uma estrutura, tenham um aporte, principalmente do nosso poder público, que infelizmente hoje não tem. Então, quando eu peço o adiamento deste projeto de lei, eu peço para que, caso queira ainda colocar em discussão, que é sim um tema muito importante, principalmente aqui, nós conseguimos pontuar de uma forma que seja realmente eficiente. Promover uma audiência pública, aqui é um exemplo disso. Conseguindo promover uma audiência pública com pessoas com deficiência, com mães, parentes, responsáveis, aí sim nós conseguimos chegar a um projeto de lei que seja efetivo, a um projeto de lei que venha também com um conjunto de ações por parte do Executivo, conforme nós, do Legislativo, podemos fazer. Então, fica aqui também a minha fala, que traz, sim, a importância, e acabo citando também o projeto da Rose e do Cris, que é a Semana da Pessoa com Deficiência, que é muito importante a gente pautar todas essas coisas, mas nós precisamos ser produtivos. Porque, infelizmente, o que a gente vem acompanhando aqui, não só nessa legislatura, mas em todos esses anos de legislatura de Mairinque, que se criam muitos projetos de semana de prevenção, semana de conscientização, mas que nada é realmente efetivo. Essas leis realmente não são feitas em prol à população. A iniciativa pode ser até boa, mas enquanto a gente não tem realmente naquele documento, naquele projeto, algo concreto, nada vai sair do lugar. Quando a gente fala pegar a semana de prevenção, nesta lei existem 4 artigos. E aqui realmente fala, é só o primeiro artigo que fala que fica instituído a ser comemorado no período de 21 a dia 28, fazendo parte do calendário oficial de eventos do nosso município. Mas como ocorrerá isso? Qual vai ser a forma de prevenir? Eu acredito também que, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, nós falamos também de CRAS, de de CAPS, a gente fala também das UBS, dos postos de saúde, do hospital, que infelizmente a gente não tem em Mairinque, de todo esse tratamento que a gente faz por volta, que hoje o município não tem essa estrutura, mas que poderá ter, sim, também, através de uma lei que garanta o direito dessas pessoas com deficiência no nosso município. Então, eu deixo aqui a minha fala, vereador, para que talvez a gente possa também pensar em conjunto, em um projeto que realmente seja efetivo para essas pessoas com deficiência e não só mais um nomezinho bonito para a gente colocar e falar que Mairinque defende as pessoas com deficiência. Porque, infelizmente, vereador, isso hoje não é verdade. Concedo sim a parte, vereador. A senhora tem toda a razão em relação a isso, até porque tem muitas mães me procurando que são filhos autistas, que não conseguem passar no neuro, no CAPS, né? Não conseguem pegar o seu remédio, inclusive hoje, e não tem cuidador na escola. Inclusive, que o vereador não Vilaça, que é uma das escolas melhores, e até mandei para o secretário do secretário, né? Secretário da Educação. Secretário do secretário. Até mandei, ele falou que está tendo cuidadores em todas as escolas, então é bom a gente também dar uma fiscalizada, ficar de olho, porque é muito importante, e ele tem um grau, como ela citou, um grau bem severo, então é aqueles grau bem avançado. Então é preciso tomar muito cuidado nesse caso de prevenção, como prevenir, como você falou. Exatamente. Obrigado. O vereador ainda traz uma coisa bem bacana no justificativo, em que ele cita os pontos prioritários, como educação e nutrição, atenção primária na saúde, atenção pré-natal, pós-natal, campanhas de vacinação, de prevenção de acidente em locais de trabalho, prevenção de acidente em trânsito, que são pontos muito importantes e que nós podemos, sim, trabalhar nesse projeto de lei. E eu me coloco totalmente à disposição, ao meu conhecimento, aqueles que estão ao meu lado, e são pessoas com deficiência, ou conhecem aqueles que são. Então, eu me coloco à disposição para a gente desenvolver um trabalho, uma semana que seja realmente eficaz para mudar a história de Mairinque. Muito obrigada. Continue a discussão, o adiamento do projeto de lei. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tendo em vista que o projeto de lei 52 acompanha o projeto de lei 46 por correlação, segundo o artigo 138 do Regimento Interno. Com a palavra, vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, a colega Emily entrou um pouco no mérito do projeto,
E eu concordo em muita coisa que ela disse aqui. Mas eu acho que esses encontros, essas reuniões, esse trabalho preventivo, tudo começa com a lei. E nós estamos aqui para fazer leis, né? A função do legislativo, uma das funções principais é elaborar leis. E aqui, é claro, nós estamos passando para o executivo essa grande responsabilidade, que é comandar as campanhas. Para isso, nós esperamos que os secretários, né, façam. Mas como assim prevenção de deficiências? Ela ressaltou muito bem a nossa justificativa. Existem muitas doenças que são deficiências que podem ser prevenidas, como alimentação, orientação para as mães. Né? Foi dito aqui, vejam bem as vacinas, quantas pessoas às vezes deixam de tomar a vacina do Covid e depois ficam aí com a sequela no pulmão, no coração. Então, são trabalhos de orientação. A poliomielite, né, que muita gente deixa de tomar vacina e está voltando e bastante. Os acidentes de trabalho, os acidentes de trânsito, quer dizer, são prevenções para as pessoas, são orientações, são informações que devem ser feitas pelo poder público, né? E aí temos que cobrar, que exigir do poder público para que faça esse trabalho de prevenção. Eu só pedi destaque nesse artigo, porque, seguindo aqui, então, a orientação da procuradora da Casa, a gente vote contrariamente. Mas eu entendo que é perfeitamente normal passar esse projeto, como da vereadora Rose também, que vem de encontro ao projeto. Eu acho que nossa função é justamente essa. E tomar essas medidas pré-natal, as mães serem orientadas para o pré-natal, as mães serem orientadas, né, para a atenção primária na saúde, quer dizer, esse trabalho de orientação tem que haver para depois não se correr atrás do prejuízo, que é muito maior. Então, eu entendo, respeito a posição da colega, mas eu acho que nós podemos aprovar esse projeto hoje mesmo, porque, com sinceridade, eu acredito que vai ser aprovado mais dia, menos dia, porque quem que vai votar contra é uma questão de saúde pública, e quem que vai votar contra? Então, minha posição, senhor presidente, que nós votemos hoje mesmo, pronto. Ok. Com a palavra. Continue em discussão o adiamento do projeto de lei Com a 56 e o projeto de lei 52/2023-L. Está em discussão os dois projetos, né, senhor presidente? O meu, eu já vou pedir para arquivar, porque por se tratar de um assunto correlato, é sabido que já tem no nosso município, estava procurando aqui a lei 2.896/2011, então que já aborda esses temas e já trazem políticas públicas que necessitam apenas ser implementadas no nosso município. Se já é matéria correlata esses dois projetos de lei, não seria o caso, então, de nós arquivarmos esses dois projetos e fazermos acontecer a aplicação das políticas públicas já existentes em lei, no projeto, na Lei Municipal 2.896/2011? Seria o caso, então, de nós fazermos isso, porque eu já iria solicitar, conforme eu já falei com o senhor da última vez, né, de solicitar o arquivamento da minha lei, né, do meu projeto de lei, perdão, e por ser assunto correlato. Então, seria o mesmo caso já da questão desse projeto 46, né, de sugerir um arquivamento e a gente estudar melhor a lei que já existe, que já está implantada, já existe no município, e fazer acontecer as políticas públicas, senhor vereador, que já estão previstas nessa lei, que inclui todo esse processo, essa ambientalização de que a pessoa com deficiência precisa, e que seja colocada em prática no nosso município. Todas essas políticas que já existem, né, que já estão previstas na Lei Municipal 2.896. Então, no meu projeto de lei 52/2023, eu vou pedir o arquivamento, porque já se trata de matéria correlata, então não vejo necessidade de implantação de mais uma lei para o nosso município, sendo que Me dá uma parte, é possível que a gente não esteja sendo visto sendo colocada em prática a lei. Pois não, senhor. Obrigado pela parte, vereadora. Seguindo, então, o que diz a nossa colega vereadora Rose, tendo em vista que existe a lei, nós apenas procuramos adequar a lei ao município, né, para torná-la também uma lei municipal. Mas, então, eu sigo a orientação do Wacilas, que também tem uma lei nesse sentido, para que nós, então,
possamos pedir o arquivamento das mesmas. Sim, eu penso que é uma atitude sensata nesse momento, porque nós temos essa lei municipal, né, de 2011, e a gente precisa estudar melhor ela e cobrar assim, ações efetivas de políticas públicas efetivas no nosso município. Tá certo. Obrigada. Então, não há problema. Obrigada, senhor A vereador. pedido dos autores, coloco em votação o pedido de arquivamento dos projetos de lei 46 e 52/2023-L. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o arquivamento das duas leis 46 e 52/2023-L. Projeto de lei número 71/2023-L. Autor, vereadora Rose do Cris. Assunto, dispõe sobre a prioridade na matrícula para crianças e adolescentes cujas mães ou tutoras legais sejam vítimas de violências domésticas e familiar. Autor? Em discussão, projeto de lei 71/2023-L. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Trouxe esse projeto de lei para ser apreciado aqui nessa casa. Antes dos amparos legais e jurídicos que ele já tem, porque ele é amparado pela Lei Maria da Penha, além desses argumentos legais e judiciais, tem a questão também, eu tenho a firme convicção que ele traz uma parte muito importante, que é a humanização no atendimento público, em todos os sentidos, em todas as áreas da administração pública. E, ao passar esse projeto de lei para apreciação nessa casa, a gente está trazendo aqui uma situação que muitas vezes acontece, não só no município de Mairinque, mas em várias outras cidades, que é a falta de vagas, né, imediata, muitas vezes, para crianças que também são filhos de mães que passaram por violência doméstica. E existe, muitas vezes, essa dificuldade. Então, quando a gente prioriza essa ação de trazer a matrícula como prioridade para crianças, adolescentes que são filhos de vítimas, mulheres vítimas de violência doméstica, nós estamos dizendo para essa mulher que ela tem importância para o nosso município, que a criança, os filhos têm importância e que a educação do nosso município está disposta a trabalhar para construir, junto com essa mulher, com essa família, um futuro de qualidade. E nós temos a chance hoje, nessa Casa de Leis, de promover isso, de colocar em prática essa ação, que vai além do aspecto jurídico, do aspecto legal, mas sim traz aqui um aspecto humano, que olha a situação daquela família e que busca ajudá-la e fazer valer toda a forma dos direitos que as crianças e os adolescentes têm. Nós estaremos trazendo proteção, estabilidade para essas famílias, porque nós sabemos que muitas mulheres migram de cidade para outra, né, para fugir do agressor, como medida protetiva, como medida de segurança, como medida de proteção. Então, a gente sabe que já tem um rompimento de vínculos de amizade, de vínculos familiares, de vínculos educacionais, né, fora o ambiente, né, que a criança já estava acostumada a frequentar, né, na cidade. Então, ela facilitar isso para essas famílias, para essas crianças, tenho certeza que só vai favorecer o crescimento e criar nessas famílias, um amparo que dá uma perspectiva de um futuro melhor. Então, por isso que eu conto com essa aprovação, para que, como Casa de Leis, nós digamos para essas mulheres que sofrem violência doméstica que elas não estão sozinhas, que aqui no município de Mairinque tem uma Câmara que se preocupa com a proteção, com o bem-estar, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, bem como a dos seus filhos. Então, eu conto muito com a aprovação dos senhores aqui para promovermos essa ação no nosso município e implementar, de fato, essa política pública no nosso município de Mairinque. Obrigada, senhor presidente. Continue a discussão, projeto de lei 71/2023-L. Com a palavra, senhor vereador. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Eu queria primeiro parabenizar a vereadora Rose e assinar junto nesse projeto também, se possível. É um projeto muito importante mesmo aqui para a nossa cidade, porque, infelizmente, muitos casos de violência contra a mulher são velados, seja por parte do poder público, justamente pela falta de estrutura
que ele dá, né, que ele não tem. Nós moramos numa cidade que tem 50 mil habitantes, numa cidade onde a zona rural toma conta em uma parte, onde as pessoas não têm esse costume, ou muitas vezes é enraizado que ela não deve denunciar a violência, ou muitas vezes ela não tem essa liberdade financeira e sofre de diversos outros tipos de violência contra a mulher, que é muito importante pontuar aqui hoje, vereadora, que a violência contra a mulher não é só aquela física. Existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica, existe também a violência física e diversas outras violências que, infelizmente, a mãe, muitas vezes, desses alunos passam. E também vale escancarar aquilo, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, é que essas violências afetam e muito também os alunos. Os alunos, os filhos, os sobrinhos e toda aquela família que abala a estrutura por conta de uma pessoa, um criminoso, na verdade, né, Rose? Vamos pontuar isso de uma forma muito clara aqui. Então, é muito necessário esse projeto de lei para garantir o direito dessas mães, garantir o direito dessas crianças e adolescentes que devem estar matriculados e dentro da escola. A escola ajuda muito. A escola transforma vidas, seja por meio de professores, seja por meio de estruturas, por meio de inspetores, por meio de outros alunos, mas o poder público tem um poder fundamental na vida, principalmente dessas mulheres, essas mães solos, essas chefes de família que lutam pelo dia a dia. Hoje, vereadora, acho que nesses 3 anos nós lutamos muito bem, e você sabe disso, para combater esse tipo de violência aqui na nossa cidade, mas para deixar claro também alguns posicionamentos que nós colocamos, que eu coloquei, inclusive recentemente, algumas dúvidas sobre os casos de violência contra a mulher aqui no nosso município, e que hoje faltam dados para nós debatermos sobre isso. Então, aqui também, para aproveitar para denunciar isso, o poder público, a prefeitura, os vereadores precisam ter acesso a esses dados. Como nós vamos promover as políticas públicas se hoje nós não temos dados? Nós não sabemos quem são as mulheres que sofrem, nem não só quem são, mas quantas são essas mulheres que hoje passam por essa violência. Como a gente sabe que a gente tem que fazer uma ação destinada a em um caso específico, ou a gente precisa fazer uma ação para 100, 200, 300 mulheres? É o que falta no nosso município e vem também, ao longo do nosso discurso, quando a gente fala da falta de planejamento do governo. Esse planejamento possibilita que essas mães tenham um suporte, que essas mulheres que sofrem violência tenham um suporte. Hoje, nós temos um destaque muito grande, e coloco aqui até como uma forma de parabenizar, que é a OAB. A OAB tem um atendimento de violência contra a mulher maravilhoso. Hoje, o que é feito lá, eu posso até falar que substitui até algumas ações do Ministério Público. Na verdade, a OAB está ali para complementar tudo isso, mas faltam. Um outro projeto muito importante, vereadora, foi o meu projeto aprovado lá em 2021, que é o programa Lei Maria da Penha nas escolas. Um programa que visa educar, capacitar também alguns professores para estar antenados sobre tudo isso e saber como reagir diante as situações, porque já aconteceu de estar presente em palestras e alguns alunos virem denunciar, mas qual é a estrutura hoje que a gente tem para isso? Tanto ao aluno e também aquela que está sofrendo todo esse tipo de violência. Nós precisamos de uma casa-abrigo, nós precisamos de diversas outras estruturas que, infelizmente, o município não está. Mas o vereador trouxe muito bem por aqui que, através dessas leis, nós conseguimos, sim, fazer a diferença. Então, leis eficazes, eficientes como essa, eu tenho certeza que, aos poucos, conseguem mudar o caminho do nosso município. Em como a gente vai em como nós vamos lidar com tudo isso, lidar com essa violência. Porque, infelizmente, a gente está falando aqui de uma Câmara de Vereadores que a sua maioria é homem. Não que não lutem pela mulher, mas não sentem o que nós sentimos. Não conseguem sentir na pele a necessidade. Então, parabéns, Rose, conte comigo. Continue em discussão, projeto de lei 71/2023. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora. Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde, presidente. Boa tarde à plateia aqui presente, a todos os internautas que nos acompanham.
Primeiramente, quero pedir licença à vereadora Rose, esse projeto é muito importante para ler a justificativa, que eu acho interessante, porque nós vimos aqui discutir e aprovar esse projeto, mas também é importante a gente saber do que se trata esse projeto. O projeto de lei visa amenizar as consequências da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, nos termos do inciso 8, do artigo 226 e do inciso 4º, do artigo 227 da Constituição Federal, e também a violência contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha. Para além dos argumentos legais e jurídicos, o coração desse projeto é a convicção de que, ao garantir prioridade na matrícula para crianças e adolescentes cujas mães enfrentam agressões, estamos construindo pontes de esperança. Estamos dizendo a todas as mulheres que passaram pela sombra da violência que aqui em Mairinque, para mim, como autora do projeto, e os vereadores que comigo aprovam essa singela iniciativa, você, mulher, importa, suas crianças importam e merecem um futuro brilhante. Ao promover essa iniciativa, não estamos apenas abrindo as portas para os conhecimentos, mas também proporcionando um ambiente onde essas crianças e adolescentes possam crescer, superando as marcas do passado, e estamos construindo um alicerce sólido para a próxima geração, onde a educação é a chave que desbloqueia portas para um futuro mais promissor. Esse projeto de lei não é apenas uma proposta jurídica, é um abraço caloroso, uma extensão da solidariedade da sociedade para com aqueles que lutam contra a adversidade. É um lembrete de que, mesmo nas páginas mais difíceis da vida, podemos escrever histórias de resiliência e esperança. A aprovação desse projeto não é apenas uma vitória legislativa, é a promessa de um amanhã mais feliz para tantas outras famílias, cujas vidas podem ser transformadas por um sistema que acolhe com braços abertos, dizendo que sim, todos merecem uma chance justa e igualitária de aprender, crescer e sonhar. Bom, essa justificativa é até emocionante, né, Rose, a gente ler, porque nós mulheres, a gente sabe o quanto sofremos e o quanto também as nossas colegas sofremos. E também pedir para os homens, né, que sempre respeitem as mulheres, tanto dentro de casa, quanto na rua, tanto dentro da escola, em todos os lugares que a gente vive. Então, quero aqui deixar claro a você que eu sou a favor desse projeto, pode contar com essa vereadora. E também, a gente só vê as coisas pela televisão, acho que as coisas não acontecem próximo da gente, né? Mas a gente está vendo tanto feminicídio, tantas coisas acontecendo, que esses dias eu estava assistindo aí, foram 2 pessoas que estavam já com processos, né, de distância, tal, mesmo assim conseguiram. E as crianças também sofrem muito com isso, né? Então a gente vê que não é só a mulher que apanha, né? As crianças apanham junto, né? Porque essa violência, né, que acontece hoje com todas as mulheres do nosso Brasil, na nossa cidade também tem. E falar também para todas as mulheres que não deixem isso impune, que vá, denuncie, corra atrás dos seus direitos, porque o silêncio, ele não pode mais acontecer nas nossas vidas. Tá? Então, era essa a minha mensagem, presidente. Parabéns, Rose, pelo projeto. Pode contar sempre com essa vereadora. Obrigada. Continua a discussão. Projeto 71/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores... Questão de ordem? Pode ser votação nominal? Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. O projeto de lei 71 foi aprovado por 12 votos a 0. Projeto de lei número 72/2023L. Autor, vereadora Rose do Cris. Assunto, dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos pacientes que aguardam consultas de especialidades, procedimentos de diagnósticos e cirurgias na rede pública de saúde. Em discussão, projeto de lei 72/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Bom, em primeiro lugar, agradeço mais uma vez, né, de poder partilhar um projeto tão importante com essa casa, colocar para apreciação e conto com a aprovação. Porque
a transparência é um dos princípios fundamentais de toda a administração pública, assegurado pela nossa Constituição. Mas, além de ser, né, um princípio fundamental da administração pública, é, acima de tudo, um direito de todo cidadão que necessita do serviço público de saúde. E a divulgação dessas listas garante ao cidadão esse direito, que esse direito seja contemplado, que ele tenha acesso às informações que dizem respeito à sua necessidade. Em muitos casos, a falta de transparência, até ouso citar aqui, beneficia sistemas paralelos, né? Onde muitas vezes quem tem mais recurso ou quem tem alguma influência consegue até furar a fila. A gente sabe de situações, infelizmente, que já ocorreram. Então, ao tornar pública essa lista de espera pelos procedimentos médicos, cirúrgicos, exames que estão para ser realizados aqui pela saúde pública do nosso município, nós estamos garantindo e combatendo essas desigualdades. E é um direito de todo cidadão que espera. E não só como um direito, mas também a gente vê que as cidades que implementaram essa lei melhora a gestão pública em saúde. Porque o gestor da saúde ele vai ter acesso a todas as demandas, um acesso muito mais claro a todas as demandas que existem no nosso município, existentes no nosso sistema de saúde, e ele pode fazer um planejamento realmente eficiente para ajustar e melhorar o atendimento a todo cidadão. E não é apenas uma questão de eficiência administrativa, mas também um direito, como eu já citei, de todo cidadão. Imagine se nós aqui no lugar desses pacientes que estão lá na fila de espera, né? Que estão sem saber quando será chamado para uma consulta, um exame, uma cirurgia. E não é apenas uma questão de logística, não, né? De como eu vou me locomover, não é uma questão, é uma fonte constante de ansiedade e estresse que esse paciente está passando. E, para muitos, essa espera é permeada pelo desgaste ainda mais rápido da sua saúde, né? A deteriorização da sua saúde e pela angústia de não poder planejar o seu futuro, o seu próprio futuro. Então, uma incerteza que afeta não apenas o paciente, mas afeta toda a sua família, né? Seus filhos, aqueles que estão esperando, seus pais que estão esperando para um filho passar por uma cirurgia, enfim, por qualquer procedimento, e afeta, acima de tudo, como nós vamos debater daqui a pouco, também a saúde mental desse paciente e desses familiares. E a saúde é mais do que a ausência de doença, né? Ela é a base para uma vida plena, uma vida feliz, uma vida promissora. E, ao tornar essas listas transparentes, nós damos aos pacientes e seus familiares essa tranquilidade e essa segurança que é fundamental. Por isso que eu conto com o apoio dessa casa para aprovação, para tornar pública, sim, que os nossos pacientes tenham acesso à lista quando necessário, para que eles possam restaurar, acima de tudo, a fé no sistema também, né, que hoje, infelizmente, muitos julgam, né? Será que está acontecendo realmente dessa maneira? Então, a gente precisa mostrar que cada caso é importante, cada caso tem a sua urgência, mas que existe ali uma lista de espera que deve ser tratado com respeito e a urgência que merece. E essa é uma luta também pela humanização do sistema de saúde no nosso município. É reconhecer que por trás de cada nome da lista tem uma história, tem uma família, tem uma pessoa que espera por dias melhores. E eu conto com o apoio de cada um dos vereadores para a aprovação desse projeto. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de lei 72/2023. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, não obstante a ótima intenção da vereadora em relação a essa lei, nós acabamos de arquivar aqui, senhor presidente, uma lei minha, uma lei dela, porque existe instância superior, uma lei, né, que tratava da questão dos deficientes. Em relação a esta lei, colega, eu acabo de ver aqui que o Supremo Tribunal Federal acata recurso do Ministério Público de São Paulo sobre a divulgação de listas de pacientes em Sertãozinho. Então, também já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Daí, então,
dá na mesma daquela lei. Passa a ser uma lei desnecessária. O que nós temos é que lutar para que essa decisão do Supremo seja cumprida também no município. Eu só estou colocando aqui o que eu estou acabando de ver, porque nós, então, estamos, mais uma vez, chovendo no molhado. A lei já praticamente existe, que é uma decisão do Supremo, que é a esfera maior da justiça, nesse sentido. Bom, Então, então, me dá mas- uma parte, senhor presidente. Pois não, Senhor vereadora. vereador. Sim, existe a decisão do Supremo, mas como o senhor bem já trouxe aqui, as leis municipais, elas ajudam a fortalecer essa decisão no âmbito municipal. Então, essa lei visa isso, fortalecer essa decisão que está em anexo, inclusive, à minha justificativa. Então, essa lei municipal visa fortalecer essa decisão e não apenas quando algum gestor quiser fazer, faça, porque já existe uma decisão. Não, existe uma lei municipal e todo gestor que entrar, ele vai ter que dar continuidade a essa lei, a essa ação de transparência no nosso município. Então, existe sim essa decisão, é entendimento do Supremo Tribunal que deve-se haver essa transparência, mas também a gente deve trabalhar na forma da lei municipal, para que não aconteça de ficar fazendo indicações para que o prefeito cumpra, para que o prefeito atenda uma recomendação do Supremo Tribunal. E a gente precisa dessa lei. Precisamos dessa lei. Sim, vereadora, eu entendo perfeitamente. É que nós estamos sendo incoerentes, porque também, no outro caso, já existe a lei federal. Por isso que nós quisemos fazer a lei municipal. A partir do momento que existe uma lei maior, então, está havendo da nossa parte aqui, uma certa insensatez, porque se nós temos que não acatar, não fazermos uma lei a nível municipal, que vá de encontro a uma lei estadual ou federal, nós acabamos de arquivar 2 projetos aqui, um da minha autoria e um de Vossa Excelência. Então, já existe uma decisão que é do Supremo, que é quem interpreta a Constituição Federal. Então, eu posso votar a favor, claro, mas eu só estou dizendo que a gente está sendo, de certa forma, incoerente em relação ao que nós acabamos de votar. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Emily Hidalgo. Só para deixar claro, veja bem, vereador. Primeiro, expor a situação que a gente passa no nosso município, eu acredito que seja até reflexo em alguns outros. Nós passamos por anos de pandemia. Passamos por cirurgias canceladas, tratamentos, exames cancelados por conta da pandemia. Entendemos também como está inflado essas listas. Mas, veja, o que a vereadora traz aqui hoje é a garantia do artigo 37 da Constituição Federal, que o senhor conhece muito e bem. E não é de agora, né? São de anos atrás. Então, a parte, vereador. Assim que possível, vereador. E vale também reforçar que nós estamos falando, primeiro, de ações diferentes, de projetos diferentes. Nós debatemos 2 projetos municipais. E vale também, e o senhor advogado sabe bem disso, que se fosse para ter uma lei universal, nós não precisaríamos nem estar aqui como vereadores hoje. As leis municipais servem porque quem que realmente conhece ou deveria conhecer o município? Os vereadores que estão aqui hoje representando a população. Então, se hoje a vereadora traz esse projeto, que é um projeto muito importante, é um projeto a qual faz sentido para a população mairinquense. É um projeto a qual, nossa, eu tenho certeza que o senhor também recebe todo dia pedidos, recebe cobranças sobre essa questão do posicionamento das listas de esperas. Nós sabemos, sim, que existe hoje algumas determinações em nível nacional, em nível estadual, mas nós estamos debatendo aqui hoje a questão municipal. A realidade do nosso município é totalmente diferente da realidade de São Roque, da realidade de Alumínio, da realidade de Sorocaba. Então, quando a gente fala sobre a garantia do artigo 37 da Constituição Federal, ele pode, sim, passar por este projeto de lei aqui no nosso município. Nós precisamos pontuar a separação dos poderes, a necessidade. E veja bem, senhor Túlio, e eu peço até, logo após a minha fala, que faça a leitura do projeto de lei quando se fala do parecer. Poxa vida, nós estávamos falando de pareceres inconstitucionais, como era o seu projeto de lei, mas hoje nós temos aqui um projeto de lei da vereadora que tem um parecer favorável. Então, são situações totalmente diferentes. Nós estamos colocando aqui a guarda de consultas especialistas, procedimento de diagnósticos de cirurgia de rede pública.
Nós não temos hoje, infelizmente, um hospital que consiga atender tudo isso. Então, para onde, vereador, que vão esses que tanto precisa? Vão para outras cidades. E enquanto a gente não tem essa estrutura, nós precisamos cobrar e fiscalizar. Então, quando a vereadora traz também a questão da transparência, ela traz dados, como eu trouxe da questão da violência contra a mulher, a importância da gente ter dados para fazer ações, para promover ações. Então, se hoje a gente não tem essa lista divulgada e transparente para que qualquer um possa ter acesso, a gente não tem uma base de como atuar em cima disso, em como reduzir, entrar em contatos para ver com essas pessoas quem que já foi, quem que não foi, quais são os posicionamentos. Então, começa por aí. A gente não pode criar coisas da nossa cabeça. A gente não pode criar uma semana da árvore sem saber o que essa árvore hoje precisa, sem saber a realidade dessa árvore no nosso município. Não adianta a gente querer colocar uma árvore que nem do Brasil é e fazer uma semana dessa árvore para cá. Não tem sentido, vereador. Nós precisamos andar caminhados com a realidade do nosso município. E a realidade de hoje, infelizmente, são essas listas que estão enormes. São pessoas e pessoas que estão há anos, nós estamos falando de anos, de pessoas esperando nessas listas. Então, eu apoio, sim, esse projeto, vereadora. Eu concordo e também acredito no parecer da nossa promotora aqui, da a doutora Grazi, aqui da nossa Câmara, que concorda, sim, com este projeto de lei. Então, eu deixo o meu posicionamento aqui. Eu acredito que um projeto não tem nada a ver com o outro e que a gente consiga, sim, aprovar, até tendo em vista o nosso parecer que está incluído. Muito obrigada. Continua a discussão, projeto de lei 72/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abner Segura. Depois me dá uma parte? Pode ser. Obrigado, vereador. Com todo respeito, vereador, só distorceu tudo que eu falei. Eu falei do aspecto legal, do aspecto não da questão da deficiência, das dificuldades, de tudo. Eu tenho até projetos nesse sentido também parecidos que já foram aprovados, mas eu só estou dizendo que se nós, então, e o meu projeto de lei não era inconstitucional, é apenas um artigo que eu pedi destaque. Mas eu entendo, então, que devemos aprovar. Vamos aprovar, claro, mas nós estamos sendo, de certa forma, incoerentes com o outro projeto, que tem que seguir, então, uma legislação maior. Mas tudo bem, eu também entendo. Vamos trazer projetos aqui que vão de encontro à lei federal, estadual, e também conheço, claro, muito bem o artigo 37, que fala da publicidade, da transparência, de tudo. Né? Quem que não conhece esse artigo? Mas, então, é questão de posicionamento. Mas é claro que a gente vota favorável. A questão de saúde, pode contar com o meu voto. Mas é apenas, eu estou colocando que, se formos, então, nós, então, vamos seguir esse caminho. Mesmo que seja lei federal ou estadual, vamos fazer lei municipal e pronto, é o caminho. Obrigado, senhor presidente. E obrigado, vereador Abner, pela parte. Vereador Abner. Só queria o auxílio, como a gente está em discussão ao projeto, essa lei do vereador já era uma lei que tem no nosso município. Por isso que foi informado que já existia essa lei no nosso município. Por isso que eu... Questão de ordem, por favor, está em discussão... Só um minuto, só lembrando que está em discussão o projeto de lei 72/2023 da vereadora Rose do Cristo. Não vamos correto, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abner Segura. Nós votamos e a gente tem que ter um esclarecimento, certo. Senão eu votei errado. Entendeu? Essa é a minha visão, por isso que eu estou trazendo esse assunto de novo sobre lei federal e lei municipal. Então, vereadora, a senhora, não estou questionando, se a senhora quiser a parte, só para... Sim, uma parte, por favor. A lei era municipal ou era federal? A lei, outrora, era municipal, por isso que a gente pediu, né, para trazer, o assunto era da mesma relevância. O senhor me dá uma parte? Continua com a parte? Tudo bem. É importante ressaltar que o Supremo decide sobre algumas decisões, ele decide sobre alguns assuntos que até se tornam repercussão geral, a gente sabe disso. Mas o Supremo não legisla, é nós que legislamos e conhecemos a realidade do nosso município. Então, por isso que nós estamos propondo essa lei municipal, vereador, que não temos ela no nosso município.
embora tenha no âmbito, já outras cidades já estão aprimorando essa lei, mas é importante deixar claro que o Supremo ele decide sobre determinados assuntos, apazigua, define, repercute, se o assunto for de repercussão geral, e aprimora aquilo lá para que os municípios, a partir dessa repercussão, elaborem suas leis. E é por isso que eu estou propondo essa lei de transparência na lista de espera dos procedimentos de saúde no nosso município. O Supremo não legisla. Quem legisla são a Câmara de Vereadores e as câmaras de deputados nos estados e o Congresso. Obrigada. Então, eu realmente votei correto, porque aquele projeto de lei já existia no nosso município. Então, até nos pareceres, que venha e faça uma verificação de todos os novos projetos, ver se já não passou por essa casa um projeto de lei e a gente está apresentando o mesmo projeto novamente. Questão de... qual parte, vereador? Tem tempo? Tem 1 minuto e meio ainda. Ok. Eu acho que o senhor pontuou muito bem essa questão de trazer leis antigas, e é muito também do que eu trouxe para o vereador Túlio. Vale nós refletirmos também sobre essa questão, porque a lei antiga pode não combater com a realidade do município hoje. As coisas mudam, as pessoas mudam, as leis estaduais, federais mudam. Então, cabe sim a nós, vereadores, que estamos presentes hoje, na 15ª legislatura, legislar também sobre essas leis passadas conforme a realidade do município de hoje. Então, cabe sim também reavaliar, ver o que nós podemos complementar, melhorar, retirar. Às vezes tem um artigo que não faz mais sentido. Então, reforço a importância, a extrema importância desse projeto de lei. Muito obrigado pela parte, vereador. Senhor presidente, obrigado. Ficou bem esclarecido o projeto. Okay. Continue a discussão. Projeto de lei 72/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis Pela ordem, permaneçam. presidente, pode ser votação nominal, por favor? Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplenagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dal. Aprovo. Projeto de lei 72 foi aprovado por 12-0. Projeto de lei número 01/2024L. Autor: vereadora Rose do Cris. Assunto: institui a campanha Janeiro Branco dedicada à promoção na saúde mental. Em discussão, projeto de lei número 1/2024. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose do Cris. Bom, trouxe esse projeto de lei, porque mais do que instituir um mês, eu sempre ressalto aqui a importância das campanhas, mais do que instituir um mês de campanha do Janeiro Branco, que traz referência à saúde mental, colocar isso na nossa agenda municipal é de suma importância. A pandemia Covid-19 escancarou, exacerbou os problemas de saúde mental que nós estamos vendo, a deficiência, né? Não, como eu trago aqui, não cito só Mairinque, não, mas muitas cidades passam pelo mesmo problema de atendimento, de conseguir atender a demanda que está chegando aos CAPs, né? Aos órgãos que cuidam de pacientes com problemas de saúde mental. Então, investir na saúde mental no nosso município, nesse mês, principalmente no mês de Janeiro Branco, que é dedicado a falarmos sobre isso, a mostrar, a fazer campanhas, mostrando que, conscientizando as pessoas a procurar ajuda, é de suma importância. Uma que reduz também a questão do trabalho, né, dos atestados, né? Quantos atestados nós vemos, né, pessoas encostando no INSS por problemas de ansiedade, de depressão, outras situações relacionadas à saúde mental, até o uso de drogas, enfim.
Nós temos que promover essa ação no nosso município, sim, falar sobre a saúde mental e promover políticas públicas durante todo esse mês que é dedicado à saúde mental, ao Janeiro Branco dedicado à saúde mental, promover políticas públicas, audiências públicas, como já trouxe a vereadora Emily, com os órgãos de saúde, com a educação, trazer para perto essa realidade que tem afetado a vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Então, mais do que instituir uma outra campanha no nosso município, um outro título de um mês, de uma cor a ser comemorada naquele mês, nós queremos instituir com esse projeto ações efetivas, de políticas públicas efetivas no nosso município, que ajudarão a fortalecer os nossos CAPs e, principalmente, a fortalecer, a ajudar as pessoas que passam por algum transtorno a procurar ajuda e saber que ela não está sozinha, que o município apoia, que o município poderá acompanhar e ajudar no tratamento que hoje, infelizmente, é tão defasado. Nós vemos que muitas vezes as pessoas que são mais perto no centro urbano é mais fácil o tratamento, mas nós vemos que na zona rural é bem complicado as pessoas terem acesso, né? Então, nós precisamos também ampliar esse serviço de atendimento. E o Janeiro Branco poderá trazer essa oportunidade de ampliação através de políticas públicas que alcance toda a cidade do nosso município, não fique centralizado, mas que descentralize o atendimento, que mais pessoas tenham acesso a um serviço de qualidade, acima de tudo. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de lei número 1/2024. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o projeto de lei número 1/2024. Projeto de lei número 02/2024L. Autor, vereadora Rose do Cris. Assunto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora. Eu vou retirar esse projeto por 2 sessões, por favor, e vou acompanhar o parecer da casa e fazer as adequações que forem necessárias. A pedido da vereadora, o projeto adiamento por 2 semanas. Todos concordam? De acordo. De acordo. O projeto está adiado por 2 sessões. Projeto de lei complementar número 01/2024. Autor, prefeito. Assunto, reforma de 2 referências salariais e respectivos valores do anexo 2 da lei complementar de número 13, de 7 de dezembro de 2023. Em discussão, projeto de lei complementar número 1/2024. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, nós adiamos esse projeto porque ficou de se fazer algumas mudanças no mesmo. E eu perguntei agora para o secretário de Segurança e ele nos disse que ainda não terminou, não foi possível. Então, ele pede para a gente adiar por mais uma sessão em relação a esse projeto. A pedido da redação, Justiça e Redação, todos concordam com o adiamento por 1 semana? Sim. Concordo. Concordo. O projeto de Sim. lei está adiado por 1 sessão. Projeto de lei número 03/2024L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, institui no município de Mairinque o Dia Municipal da Polícia Civil e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei número 3/2024. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom. Presidente, esse dia encontrei com alguns amigos policiais civil e me falaram, ô, vereador, você criou o dia do policial militar no nosso município, por que você não cria também, a lembra da policial civil também, você não cria o dia do policial civil? Criei também o dia da guarda municipal no município de Mairinque, sou autor do dia da guarda. Aí eu fiz esse projeto, tá, no município, a pedido dos policiais civis do nosso município de Mairinque, que faz um trabalho relevante para nós do município, e por isso que eu apresentei esse projeto de lei. Conto com o apoio e colaboração de todos os colegas vereadores nesse projeto de lei que eles me pediram. Tá? Concluo aqui a minha fala, presidente, e que Deus abençoe a todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Tem algum parecer nesse projeto? Se sim, ele pode ser lido? Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer. Tem parecer, sim, né?
Parecer ao projeto de número 3/2024-L, de autoria do vereador Paulo Marrom, que institui no município de Mairinque o Dia Municipal da Polícia Civil e dá outras providências. Pretende o vereador instituir Dia Municipal da Polícia Civil, com o objetivo de homenagear e destacar o trabalho desses profissionais. É o relatório. Analisando a propositura, tem-se que cada ente federativo dispõe de autonomia para fixar datas comemorativas, bem como de incluir em seu calendário também. É certo que referida matéria não é de incentiva privativa ao chefe do Poder Executivo, pois as matérias não estão incluídas no rol taxativo de reserva de iniciativa, podendo a Câmara de Vereadores legislar sobre o assunto. No entanto, o projeto, em comento, especialmente no inciso 1 e 3 do artigo 1, é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional, por violar os princípios federativos e o da separação de poderes. A inconstitucionalidade se dá porque referidos dispositivos violam matéria que é da alçada reservada à administração, ao permitir ou autorizar que o Poder Executivo realize homenagens ou evento alusivo à data. O texto do referido dispositivo constitui uma autorização ou permissão que padece de inconstitucionalidade por invasão e manifesta da gestão pública, assunto da alçada exclusiva do chefe do Poder Executivo, violando sua prerrogativa de análise, de convivência e da oportunidade das providências previstas no projeto. O dispositivo que autoriza ou permite o Poder Executivo a agir em matérias de sua iniciativa privativa implica, na verdade, uma determinação, sendo, portanto, inconstitucional. Por esta razão, é necessário a supressão do inciso 1 e 3 do artigo 1º do projeto de lei em análise. Sendo assim, sugiro que o autor do projeto apresente a emenda para suprir referidas disposições, para que o projeto tenha condições de ser recebido e deliberado pelo plenário dentro da sua soberania. É o parecer. Graziela Rafaela Fandi Borges, procuradora jurídica. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Tendo em vista o parecer e também a sugestão da nossa procuradora, eu peço um adiamento de 2, ou pode até ser uma, sessão, para que a gente possa debater esse projeto, que seja assim, importante para honrar, para homenagear nossos policiais civis daqui de Mairinque. Nós temos também um aval no artigo do nosso regimento interno, que fala que todos os projetos de lei precisam passar pela Comissão de Justiça e Redação. Esse projeto de lei não tem o parecer da Comissão de Justiça e Redação, então, até esse ponto, indica que ele não passou por essa comissão, ou se passou, passou sem pareceres ou sem alguma outra manifestação. Então, eu coloco, reforço e faço esse pedido para que a gente consiga votar, talvez depois do vereador que tenha suprimido esses artigos citados pela procuradora nesse parecer. Então, fica aqui o meu pedido de 2 sessões para esse projeto de lei. Em discussão, o adiamento por 2 sessões, projeto de lei número 3/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o adiamento por 2 sessões do projeto de lei número 3/2024. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu observei Vereador. aqui que dos projetos de leis seguintes, do 4 até o 11, eles apresentam parecer inconstitucional, né, ou com alguma recomendação para supressão de artigo. Então, eu sugeria que fosse avaliado pelos autores se esses projetos poderiam ser adiados para que possam ser corrigidos, né, de acordo com o parecer ou conforme a Comissão de Justiça e Redação recomendar também. Ok, vamos Obrigada. dar prosseguimento à leitura dos projetos do Legislativo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Sobre o que a vereadora falou, será que seria possível a gente fazer em bloco, se os autores estiverem em Todos acordo? os vereadores concordam? Concordamos. Do meus parecer, os que tiver parecer contrário, a gente pede outro parecer depois, ou adequado para ver o Os que... que têm parecer para a emenda, então, a gente adia por 2 sessões? Isso. 2 mesmo? Para dar tempo de fazer Isso. todos. Pode ser? Pode ser. Deixa eu ver os vereadores, então. Deixa eu ver os pareceres todos. Então, a partir do número 3.
3, do 4, quatro, 5, quatro em 6, diante. 7, 8, 9, 10, 11. Então, está adiado por uma sessão os projetos de lei 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. Todos concordam? De acordo. De acordo. Por uma semana. De acordo. Por 2 semanas. Por 2 semanas. Está adiado os projetos de lei citados por 2 semanas. Projeto de lei número 02/2024. Autor, prefeito. Assunto, denomina via pública rua. Antônio Carlos Castilho. Em discussão, projeto de lei número 2/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o projeto de lei número 2/2024. Antes de encerrar a presente sessão, convoco a extraordinária para discutir o projeto de lei número 5/2024. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.